Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 7 de Mateus. Nós vamos continuar a partir do verso 24. Vamos orar. Senhor Deus, que essa palavra possa nos trazer revelações dos céus, revelações que dirijam a nossa vida, que nos conduzam pelo caminho da obediência a Ti. Fala conosco, meu Deus. Abre nosso entendimento, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para entendermos essa palavra santa e verdadeira. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo te pedimos. Amém. O título desses versos que nós vamos ler diz assim: Os dois fundamentos. Verso 24 fala: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 28. Diz assim, tem como título O Fim do Sermão do Monte. Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui termina o capítulo 7. Nós vemos aqui nós acabamos de ler o último ensinamento que Jesus proferiu ali no monte. Foi sobre os dois fundamentos. A casa que estava firmada sobre a rocha era a casa da pessoa que ouviria aqueles ensinamentos passados ali no monte e os praticaria. Colocaria em prática. A casa que estava firmada sobre a areia era daquelas pessoas que tinham ouvido aqueles ensinamentos e não ia praticar. Então, depois de ensinar tudo o que Jesus ensinou ali no monte, ele foi como se ele dissesse: agora a escolha é sua. Se você praticar o que eu ensinei, você vai ter uma casa firmada sobre a rocha, que nada, nenhuma tempestade, nenhum vento vai derribar ela. Mas se você não praticar, você vai ter uma casa firmada sobre a areia, que quando vir o vento, quando vir a chuva, a casa vai desabar e a ruína dela vai ser grande. Nós lemos aqui os últimos versos do capítulo 7, dizendo que após Jesus proferir todas essas palavras, as pessoas que estavam ali ouvindo ele no monte, elas estavam maravilhadas com a doutrina dele. E por quê? Porque ele ensinava como uma pessoa que tinha autoridade e não como os escribas. Uma pessoa que ensina com autoridade algo é porque ela vive aquilo. É porque aquilo é algo praticado por ela. Quando a pessoa não tem autoridade, ela apenas ensina algo que ela conhece, que ela leu, que ela tem aquele conhecimento, mas não necessariamente pratica. É isso que eu entendo com esse verso que diz que ele ensinava como alguém que tem autoridade. Então, com base nessas palavras que nós lemos nesses versos, nós vamos fazer nossa oração neste dia. Vamos orar.
Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos deixados a nós. Obrigada por nos orientar e nos ter ensinado como proceder, como falar, como orar, como jejuar e várias outras coisas. Pai, que possamos ter essas palavras guardadas no nosso coração e na nossa mente para não pecarmos contra Ti. Queremos ser comparados a quem edificou sua casa na rocha. E quando as dificuldades da vida vierem, que possamos permanecer firmes no Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos guia e nos sustenta. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Que você possa meditar essa palavra, que ela possa ficar guardada no seu coração. E lembre-se de escolher praticar os ensinamentos de Jesus, porque você vai ter uma casa firmada sobre a rocha que é Ele.